Hoje nós iremos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 23, onde lemos: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Quando Jesus deu aos seus discípulos a promessa do Espírito Santo, estava aproximando o fim do ministério de Jesus aqui na terra. Jesus estava à sombra da cruz, com plena consciência do peso da culpa que viria sobre ele como o portador dos pecados. Antes de se oferecer como a vítima sacrificial, Jesus instruiu os discípulos com respeito a um dom essencial e completo que concederia a seus seguidores, o dom que colocaria ao alcance deles os ilimitados recursos de sua graça. Em João 14, versos 16 e 17, Jesus disse: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Jesus aqui estava apontando para o futuro, para o tempo em que o Santo Espírito viria para fazer uma poderosa obra como seu representante. O mal que vinha se acumulando por séculos devia ser resistido pelo divino poder do Espírito Santo. E qual foi o resultado do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes? As boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. À medida que os discípulos proclamavam a graça redentora, os corações se entregavam ao poder da mensagem. A igreja viu conversos vindo para ela de todos os lugares. Apóstatas se converteram de novo. Pecadores se uniram aos crentes em busca da pérola de grande preço, Jesus. Alguns que haviam sido os mais ferrenhos inimigos do Evangelho se tornaram seus heróis. Então se cumpriu a profecia de Zacarias, capítulo 12, verso 8, que diz: O mais fraco dentre eles será como Davi, e a casa de Davi será como o anjo do Senhor. Cada cristão via em seu irmão uma revelação do amor e da benevolência divinos. Só um interesse prevalecia. Um só estímulo absorveu todos os outros. A aspiração dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Jesus e trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Isso está em Atos capítulo 4, verso 33. Pelo trabalho dos discípulos, se uniram à igreja homens escolhidos que, recebendo a palavra da verdade, consagraram a vida à obra de levar aos outros a esperança que enchia o coração deles de paz e de satisfação. Esse mesmo Espírito que foi derramado no Pentecostes, ele está também disponível a nós hoje, mas para isso nós precisamos buscar. Nós precisamos fazer como os discípulos e aqueles 120 que estavam reunidos permaneceram 10 dias em oração, clamando para que fossem revestidos de poder do alto. Eles tinham medo de falar de Jesus e da ressurreição de Jesus, porque eles tinham medo de também serem mortos, assim como Jesus foi. Mas a partir do momento em que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram revestidos de poder, eles perderam o medo e eles passaram a anunciar com todo o poder o sacrifício que Jesus fez, a morte dele, a ressurreição de Jesus e a certeza de que ele estava nos céus preparando o lugar e que ele iria voltar. Não voltou na época dos discípulos, mas ele vai voltar. Jesus fez essa promessa e ela vai se cumprir. E eu pergunto a cada um de vocês: o Espírito Santo está sendo derramado atualmente sobre você? Estamos nós buscando o batismo diário do Espírito Santo para sermos testemunhas, assim como os discípulos foram, e o mundo daquela época ficou sabendo da vida, morte e ressurreição de Jesus.
Assim hoje também nós precisamos ser usados pelo Espírito Santo para proclamar essa verdade de que Jesus, ele viveu, morreu, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Nós iremos orar, convidamos a todos para que orem conosco. O nosso exército de oração está a postos e juntos clamaremos ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus e poderoso Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, por tudo que tens feito por nós. Nós te agradecemos, Pai, por mais este dia que tivemos e também por esta noite que está diante de nós. Suplicamos, Pai, que sejamos guardados, protegidos por Ti, pelos Teus santos anjos, que nada de mal nos aconteça. E em especial, Pai, que nós possamos buscar o batismo do Espírito Santo diariamente, assim como fizeram os discípulos e receberam no Pentecostes o batismo do Espírito Santo e perderam o medo e passaram então a proclamar a salvação através de Jesus. Ó Pai, nós necessitamos deste poder em nossa vida, do Espírito Santo, para que possamos também testemunhar àqueles que estão ao nosso redor da fé que nós temos e do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Querido Deus, nós mais uma vez colocamos em Tuas mãos todos os pedidos de oração que nos são enviados e Tu conheces cada um, os problemas que tem enfrentado, as necessidades que tem, as lutas, os sofrimentos. Ó Pai, tenha misericórdia, que cada um que com fé está buscando a Tua presença, sintam o Teu poder presente em suas vidas e atuando e concedendo as bênçãos conforme for a Tua santa vontade. Querido Pai, estejas com os enfermos, estejas também com aqueles que estão desempregados, com aqueles que estão enfrentando problemas familiares, aqueles, Pai, que estão aguardando resultados de exames que fizeram, os que estão em tratamento médico, Pai, cada situação Tu conheces e que Tu estejas presente, Pai. Dê a certeza a eles de que Tu tens o melhor e que estejam confiantes e certos de que as bênçãos serão concedidas no momento oportuno. Queremos Te pedir, Pai, que tenhas misericórdia de cada um de nós, que perdoe os nossos pecados e que nos aumente a fé em Ti cada dia, em nome de Jesus. Amém.